Bom dia para aqueles que ainda não dei bom dia, e eu desejo realmente que esse dia seja maravilhoso na sua vida. Então, rapidamente, abra sua Bíblia, o Salmo de número 1, é um salmo muito conhecido, mas eu creio nessa manhã que Deus pode falar-nos através dele e abençoar nossas vidas. Amém? Mesmo assentados, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Querido Pai, abençoa-nos nessa manhã com a bênção de ouvirmos a Tua voz. Fala aos nossos corações, torna-nos entendidas as Tuas palavras e que elas possam realmente nos direcionar para aquela vida abundante que o Senhor deseja manifestar em cada um de nós. Pedimos essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa manhã eu gostaria que nós pensássemos, ao olharmos para esse salmo, sobre o tema decisões que farão diferença na nossa vida, ou decisões que farão diferença na sua vida. A Bíblia, irmãos, de uma forma muito clara, nos ensina que nós vamos colher aquilo que plantamos, ou seja, nosso futuro é consequência de nossas escolhas presentes. Nós estamos vivendo um período no nosso Brasil, do nosso país, um período muito importante. E que nós todos temos a oportunidade de participarmos nele. E não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. Haverá uma eleição e nós temos que nos posicionar em relação aos candidatos que estão se apresentando diante de nós. Então, não creia que anular o voto é a melhor forma. Não, essa é a pior forma. Isso é uma indiferença que pode trazer muitos males para nós. Nós estamos num momento em que, ao observarmos esses anos que passaram, nós estamos mergulhados em uma situação muito triste na questão de moral, na questão de ética, na questão de valores. Eu creio que a melhor forma, eu não quero dizer em qual candidato você deve votar, mas eu quero dizer para você, quando você escolher o seu candidato, olhe para os valores que ele representa. Não necessariamente se ele sabe discursar bem sobre essas questões, mas olhe para os valores que ele representa. Porque os candidatos, hoje, os eleitos nossos, são consequências das nossas escolhas. Quem escolheu essas pessoas foram nós. Fomos nós que as escolhemos. E elas são consequências dessa escolha. Então, tenha a paz de ter escolhido alguém que representa o valor que você entende como um valor bíblico, cristão, ético, verdadeiro. Isso não significa que ele será coerente sempre, mas significa que você vai ter paz para o resto da sua vida, entendendo que você fez a escolha baseado naquilo que é mais significante, valores, princípios. Fecha aspas. Deus diz que você vai colher amanhã aquilo que você está plantando hoje. Essa é uma verdade que não podemos negar. Primeiramente, irmãos, entendendo sobre isso, precisamos entender que Deus nos criou com um objetivo. E o objetivo é que o nome dele seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida. E as nossas escolhas vão tornar isto uma verdade ou vão nos afastar disto. Ou seja, quando nós pensamos, e quando eu estou aqui a dizer, tome decisões que vão abençoar sua vida ou vão fazer diferença na sua vida futura, eu quero começar dizendo, tome decisões que reflitam esta
esse propósito para o qual Deus te criou, que você seja um homem e uma mulher que glorifique o nome dele. Então, uma das formas muito simples de tomar decisões é esta: o que eu estou fazendo, a forma como eu estou vivendo, a forma como eu falo, como me relaciono com coisas ou pessoas glorificam o nome do Senhor. Se você usar esta balança para julgar suas decisões, você já terá uma grande chance de fazer coisas certas, de ter uma vida abençoada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo número 20, a Bíblia fala sobre isso. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O homem, Adão e Eva, foram criados para esse propósito. Eles se afastaram dele. Cristo na cruz ofereceu-nos a oportunidade de nos voltarmos novamente para eles. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, devemos entender que aquele propósito original que Deus teve quando criou Adão é o propósito pelo qual ele tem nos salvo. Deus desejava que Adão e Eva o glorificassem. Através de suas atitudes, através da sua forma de viver, eles se afastaram. Mas agora, Deus deseja que nós, que temos crido e reconhecido Jesus Cristo como nosso Salvador, temos pedido perdão pelos nossos pecados e temos crido que Deus, através do seu poder, pode nos dar uma nova natureza. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Não é outro. Eu creio que, de uma forma muito simples, cristãos devem parecer cristãos. Amém? Cristãos devem falar-se como cristãos. Cristão deve se vestir como cristãos. Cristão deve se relacionar com as coisas, com a coisa material, como cristão, porque nós somos chamados para glorificar a Deus em toda a nossa vã maneira de viver. Irmãos, Satanás sabe disso, do propósito que Deus tem para as nossas vidas, e ele não quer que isso aconteça. Hoje eu estava falando com irmãos que estavam na aula de novos membros, ele falava: pastor, hoje parece que o diabo queria fazer de tudo para a gente não chegar na igreja. Mas graças a Deus ele não conseguiu. E é verdade. Você já percebeu isso? Que no dia que você tem compromisso com Deus, surge aquela pessoa que te liga: olha, vou te visitar hoje. E aquela pessoa que tinha 40 anos que você não sabia a notícia dela, mas naquele dia, parece uma coisa, não parece? Naquele dia que você decidiu ser um crente mais fiel, de ser mais consagrado, parece que o diabo te esperou na porta. Ele não quer isso. Ele não quer nada que glorifique o nome de Deus, que exalte o nome de Deus, que torne conhecido e reconhecido esse Deus maravilhoso que Ele é. Então ele vai trabalhar contra isso. E uma das armas mais usadas por Satanás para nos afastar desse propósito, do propósito que Deus tem na sua vida, é uma coisa chamada sentimento, emoção. Nós somos físicos, nós somos racionais, mas nós somos muito emocionais. E emoção é aquela coisa que muitas vezes não respeita regras, não é racional, age por instinto. E muitas vezes, explorando esse lado nosso emocional, ele procura, muitas vezes, nos afastar do propósito de Deus. Explorando sentimentos e emoções, ele promove muito entretenimento. Essa é uma das armas prediletas de Satanás, entretenimento. Casa, carro, futebol, televisão, shopping center, cinema, parque. Nós temos um menu. Eu não sei se você já conseguiu isso. Existem os canais que estão sendo oferecidos pelas televisões pagas. Eu não sei quantos são. Você já teve ideia, Manjane, quantos são? O potencial que existe para a gente usufruir deve ser o quê? Uns 200 canais? Eu não sei, lá na minha televisão chega a 999. Nossa, tem opção para tudo.
Mas você fala, mas isso existe coisas... Não, existe coisas boas, mas uma das coisas que Satanás usa é, através do entretenimento, ele quer te afastar daquilo que pode te direcionar a Deus e a sua vontade. Explorando também sentimentos, como ele usa não só coisas, ele usa pessoas, brigas, intrigas, dissensões, confusões, mágoas. Quando? Já viu isso? Hoje estou na igreja, estou com raiva do pastor. Irmão, de vez em quando as pessoas ficam com raiva de mim. É verdade. Não é, irmão Wilson? Irmão Wilson já viveu mais de uma vez esse drama. Eu fui abraçar ele, quebrei o primeiro óculos. Eu abracei ele outra vez, quebrei o segundo óculos. Bom Leonardo, que sofreu um acidente de moto, coitado, fraturou a bacia. Eu chego perto dele e falo, pastor, devagar. Não sei por quê. E não só por isso, irmão Walter ligou para mim no sábado, pastor, eu preciso que você... Vamos comigo fazer uma visita. Eu falei, irmão Walter, rapaz, olha, se eu espremer a agenda, eu vou dormir à meia-noite. Se eu não espremer, eu vou dormir a 1h da manhã. Então, às vezes nós não conseguimos fazer tudo e às vezes não agradamos a todas as pessoas. E seu marido faz isso também, sua esposa faz isso, seus filhos fazem isso também, mas muitas vezes você já percebeu que muitas vezes essas emoções nos afastam de Deus? Você diz, por causa disso eu não oro, por causa disso eu não leio a Bíblia, por causa disso eu não vou na igreja. Como o diabo explora essa verdade, esse lado que nós temos de sentimento. Falando sobre isso, pensando sobre o louvor, muitas vezes nós pensamos... Você às vezes chega aqui e fala assim, hoje eu não vou cantar não, porque eu estou brigado com isso, eu estou insatisfeito com aquilo. E eu sempre penso, mas sua inspiração para a adoração é quem ou o quê? Eu creio que nossa inspiração é Deus, nosso desejo é Deus, não são pessoas, não são coisas. E nenhuma dessas coisas pode nos afastar de Deus, mas infelizmente o inimigo de nossas almas trabalha através dessas coisas e pessoas. Por isso, irmãos, diante de todo esse cardápio, nós precisamos escolher, nós precisamos decidir. Por isso, o salmista, e nós vemos nesse salmo, mais uma vez, Deus nos orientando a como fazermos escolhas certas diante desse menu enorme de opções. Primeiramente, ele vai dizer, afasta-te do mundo. O verso de número 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz, não ouça o mundo, não pare para observá-los, não se assente com eles. O que ele está a dizer? Não existe nada no mundo que vai abençoar a sua vida. E você precisa acreditar nisso. A história do povo judeu é assim. Deus disse, não existe nada do outro lado da fronteira que vai abençoar a vida de vocês. Mas o judeu sempre achava que existia alguma coisa do outro lado da fronteira que poderia abençoar a vida deles. Sabe o que aconteceu? Cada vez que eles foram do outro lado da fronteira, eles destruíram suas vidas. Eu não sei se você pode entender isso, eu não sei se você pode aceitar isso. Eu não sei se você pode crer nisso, mas a Bíblia afirma que não existe nada no mundo que pode nos abençoar. E quando a Bíblia fala no mundo, é tudo aquilo que o mundo escolheu viver, que é contrário a Deus, contrário à sua vontade, contrário ao propósito de Deus. Irmãos, e quando nós escolhemos a nos afastar do mundo, nós estamos escolhendo nos afastar de uma vida de pecado. De uma vida sem sentido, ou de uma vida de existência envolvida com coisas que não vão nos levar a nada. E eu creio que quando nós escolhemos isso, nós não vamos nos envolver com o mundo, não por ausência de oportunidade, mas porque temos um objetivo maior na nossa vida. O que isso quer dizer? Você só vai desligar a sua televisão quando você entender que existe uma coisa mais importante do que a televisão para fazer. Mas se para você a televisão é aquilo que é mais importante, você vai ligar a televisão. Mas nós somos assim. Nós só fazemos escolha quando nós entendemos que aquilo que estamos a escolher é mais importante. Pega um aluno que quer passar na USP. O que ele faz? Deixa de ir para o shopping. Deixa de passear. Dorme menos. Estuda mais.
assiste menos televisão. Agora, se você assistir televisão, jogar futebol, ir no shopping, passear, fazer férias, você vai passar? Não vai. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem passar, porque entendem que é uma oportunidade profissional que elas podem abraçar. Eu conheço, por exemplo, a trajetória do Nicolas, e hoje ele está lá na melhor universidade de Direito do estado de São Paulo, que é a Universidade Largo São Francisco. Mas você conhece o Nicolas, é um cara comprometido com a coisa. Estuda e passa, é lógico. Amados irmãos, nós só vamos entender que o que Deus tem é melhor que o mundo tem, ou se nós temos entendido que o que Deus tem a nos oferecer é melhor que o mundo tem a nos oferecer, então se aplique a se alimentar do que Deus oferece. Isso vai te afastar naturalmente das coisas do mundo. E olha a exortação do salmista: não ouça, não observe, não se assente com eles. Porque é verdade. Nós somos seres influenciáveis. Ninguém pode dizer que descerá a lama e sairá de lá limpo. Nós seremos contaminados. Quando a Bíblia fala, não é questão de discriminação. Quando a Bíblia diz, não vá lá para o mundo, não se relacione, não tenha amizade com as pessoas do mundo, ou no mundo, ela está dizendo, você é influenciável. Você é influenciável. E se você der os seus ouvidos a eles, eles vão atingir o seu coração. Você já viu um grupo de pessoas que outrora eram muito firmes em verdades, em absolutos, em valores, e hoje eles estão já dizendo assim, é normal. É normal. Quando você se aproxima muito do mundo e começa a conviver com as pessoas, você vai dizer que daqui a pouco a homossexualidade é normal. Você vai dizer que essa questão de corrupção é normal. Amados irmãos, a Bíblia diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que a Bíblia chama de amor ao mundo? Traição, adultério. Ela diz que quando nós amamos o mundo e escolhemos ter prazer no mundo, nós estamos como o marido que está relacionando-se com outra mulher que não a sua esposa, entendendo que com a outra ela pode ter o prazer que ele não tem com a sua própria esposa. E a Bíblia chama isso de adultério. Por isso que a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E quando ela fala de adultério, inclui essa questão espiritual. Quando reconhecemos que temos algo mais relevante para a nossa vida, não vamos ter tempo para as coisas fúteis. E você tem percebido que as pessoas têm mais envolvido com coisas fúteis do que coisas com propósito, sentido e valor? E uma das coisas tristes que nós podemos observar, inclusive nos nossos seminários, é que pessoas não têm se decidido mais para o ministério. Não é tão importante ser pastor, não é tão importante ser missionário, não é tão importante ser corista, não é tão importante ser professor de escola dominical. Falta gente para o trabalho na igreja. E a maioria delas fala, pastor, não tenho tempo. Eu não sei. Nós temos tempo, 24 horas. Um pregador muito, agora não recordo o nome dele, foi um homem que provocou um grande avivamento no seu tempo. Ele dividiu o dia em 3 períodos, de 8 horas. Ele falou, 8 horas eu durmo, 8 horas eu trabalho, e 8 horas eu oro e busco o Senhor. O que falta muitas vezes é objetividade na nossa vida, em relação àquilo que nós realmente queremos, aonde nós realmente queremos chegar. Se você quer uma casa melhor, terá que comer menos pizza, tomar menos Coca-Cola. Porque se você não fizer isso, vai ficar cada vez mais longe. Você vai ter que tomar decisões e andar em direção a essas decisões para que você possa conquistar.
Mas não basta só se afastar do mundo, porque cabeça vazia é a oficina do diabo. Não basta só deixar de fazer coisas erradas, você tem que passar a fazer coisas boas e certas. Por isso, o segundo conselho é: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso o conselho é: se afaste do mundo e se aproxime de Deus. Irmãos, nós temos que crer que Deus tem bons conselhos, Deus tem boa sabedoria, Deus tem bons propósitos para as nossas vidas e precisamos ouvir dessa graça que Ele quer nos ofertar. Eu creio que melhor do que nós, Deus sabe o melhor para nós e nós precisamos ouvir qual é o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós devemos tomar decisões que nos libertem da ociosidade. Aproveite o tempo, como também cada oportunidade. Não vamos nos envolver com coisas vãs, não porque não podemos, mas porque temos coisas mais significativas para fazer. Não nos envolvemos com o mundo e com as pessoas do mundo porque não temos tempo para elas, temos coisas mais importantes para fazer. Isso trará resultados, irmãos. Olha o verso de número 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quando você olha para esse texto, o que ele está a nos dizer? Dará o fruto na estação, no seu tempo. Ou seja, nós estamos vivendo vários desafios, e como responder a esses desafios? Dar o seu fruto significa ter a resposta adequada aos diversos desafios que a vida nos propõe. O pastor não vai estar ao seu lado sempre, você nem sempre estará na igreja e você terá que tomar decisões. E como tomar decisões certas? Alimente-se da palavra de Deus e você sempre terá condições de tomar decisões certas. Árvores que se alimentam de água, as folhas não caem porque ela sempre está nutrida. Pessoas alimentadas pela palavra, elas não caem, elas estão em pé porque elas têm sempre a palavra certa, a resposta adequada aos desafios da vida. Estávamos, né, pastor Alexandre, uma palestra sobre ética, e ele dizia, o pastor Jairo Cárcer, de uma forma muito precisa, ele diz: você conhece a ética de uma pessoa a partir da forma como ela reage aos problemas da vida. Falar de boa ética é fácil, difícil é reagir aos desafios da vida com a boa ética. Por isso existe um ditado verdadeiro: você quer conhecer a verdade sobre uma pessoa? Assista ela num momento de grande dificuldade e você vai conhecer a verdade sobre aquela pessoa. Mas nós nunca vamos responder de uma forma adequada aos desafios da nossa vida se não estivermos no nosso arquivo, no arquivo do nosso coração, princípios e valores que vão nos nortear nessas decisões. Por isso, o salmista diz: alimente a palavra de Deus e você vai ter condição de responder de forma adequada aos desafios da vida. Porque é assim. E é interessante que a Bíblia os diferencia esse dos ímpios. Não são os ímpios assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, as pessoas que não são orientadas por Deus, não são dirigidas por Deus, elas vão agir de acordo com as circunstâncias. E ora vão estar sendo bem-sucedidas, e ora vão estar sendo destruídas. Elas não têm valores, elas não têm princípios. De acordo com o momento, elas reagem. Por isso que a gente fala, os valores de Deus precisam se transformar em caráter. Eu tenho insistido nisso. Amar as pessoas quando elas... Estava falando isso com o irmão Edson. Perguntei a ele, a irmã Damiana já fez aquele almoço maravilhoso. Quando você chegou em casa e disse: querida, eu estou com fome. Ela disse: ontem. Ele disse: eu fiz uma comida maravilhosa para você. Aí você diz: que mulher maravilhosa, sensacional. Não existe uma mulher como essa. Tu és de todas a mais excelente. A gente vira até poeta. Mas já chegou aquele dia que você diz: querida, estou com fome. Não tem nada pronto. Se quiser, se vire. Já chegou esse dia? Já teve?
E aí, como você responde, você diz assim, que mulher maravilhosa, sensacional, te amo, querida. Mas quando o amor é caráter, ele aparece em ambas as circunstâncias. Mas quando ele é conveniente, mundano, ele só vai se manifestar quando ela for favorável. Às vezes você vai ter que dizer para o seu cônjuge, dizendo assim, apesar de você estar dizendo tudo isso para você, eu quero que você saiba de uma coisa, eu te amo, tá? Ah, como isso? Mas isso vem de Deus, é fruto do Espírito Santo. Lembra lá, Gálatas 5:22? Longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, é fruto do Espírito. Mas esse fruto do Espírito é consequência do quê? Eu me alimento da fonte que promove o Espírito, o poder do Espírito na minha vida. Assista todas as versões do Batman e não pense que você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai querer voar, vai querer bater nas pessoas, vai querer matar os criminosos. Porque essas virtudes só se desenvolvem lendo a palavra de Deus. Porque elas nos ensinam o amor. Elas nos ensinam a suportar, a amar inimigo, a dar pão para quando eles têm fome, água quando eles têm sede. Só Deus nos ensina isso. O mundo não ensina isso. Se você ligar a televisão, em alguns canais vão te levar tanto raiva que sabe aquele cara que foi lá e esfaqueou lá aquele determinado candidato? Ele é fruto do quê? Dessa forma que o mundo reage aos desafios. Vamos lá e matamos as pessoas que são contra aquilo que nós entendemos como verdade, ou que nos ameaçam naquilo que nós entendemos ser verdade. Deus não faz isso. Mas para que você reaja dessa forma, você tem que estar cheio de Deus. Porque cheio de noticiário do jornal, do canal 7, principalmente do 7, é terrível, né? Meu Deus do céu, imagine. Tão amedrontado porque um matou o outro. Nossa, meu Deus! Então leia a palavra de Deus, você vai ser muito mais abençoado acerca disso. Existia um pastor, Adalto Lourenço. Adalto Lourenço é um homem muito usado por Deus e ele fala muito sobre criacionismo e defende o criacionismo à luz da palavra de Deus. Um dia ele fez uma reunião familiar e disse, a partir de hoje nós não vamos assinar nenhum canal. Ele estava compartilhando isso, não sei se alguém já viu disso, nós só vamos ver Discovery Channel, nós só vamos ler outra história, como é que chama o outro lá, nem sei, History. E ele falou, vamos ler só alguma coisa que a gente pode aprender com isso, que pode abençoar a nossa vida, vamos tirar. E esses canais de fofoca, nossa, como as pessoas gostam de fofoca. Revista nas bancas de jornais, tititi, não é do meu tempo, não sei se ainda tem tititi, né? As pessoas gostam disso. Não gasta tempo com isso, sabendo o que as outras pessoas estão fazendo de suas vidas. Gaste tempo pensando no que você pode fazer da sua vida. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 11. É interessante. Lá no versículo 11, sobretudo, Jesus dizendo, em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Mas é interessante porque ele vai dizer, o que você foi ver? Foi ver um homem ricamente vestido? Verso 8, os que trajam ricamente não estão nas casas dos reis. Mas que fosse ver um profeta. Mas uma coisa que me toca muito, verso 7, uma cana agitada pelo vento. João Batista não era uma cana agitada pelo vento, ele não vivia o modismo do momento. Porque às vezes nós conceituamos nossas escolhas a partir da moda do momento. Eu lembro que uma senhora lá, meu cunhado tem uma fazenda de açúcar, e um dia um dos funcionários dele chegou assim, o pedido dele é Pirão, o seu Pirão, eu vou mandar meu marido embora. Ele falou, por que você vai fazer isso? Não, olha, eu vejo lá nas novelas que quando eles vão embora, vem outro melhor, então, quem sabe? Mas é interessante, ele contando a história, que depois de um tempo ela disse, o senhor pode ajudar a fazer as pazes com meu marido, que eu estou esperando ver ninguém melhor. Mas as pessoas estão tomando escolha. Lembra uma época que lançou uma moda na novela que os homens com um lencinho na cabeça? Você viu? Espalhou, todo mundo com lenço na cabeça. Lencinho na cabeça.
Agora não tem mais, porque a moda passou. Irmãos, nós não somos guiados pela moda, nós somos guiados por valores. Não é o que é normal nesse dia, nesse tempo, que é normal para nós. O normal nosso é o normal eterno, é desde geração a geração. Aquilo que Deus disse é aquilo que Deus disse e continua dizendo, e essa é a nossa escolha. Hoje é normal muitas coisas que não devem ser normais para nós. Liberdade sexual, isso não é normal para nós. A Bíblia fala do pecado da fornicação e do pecado do adultério. É pecado, foi pecado e continua sendo pecado. A pureza é algo que nós devemos cultivar. A roupa, somente vestimenta nos nossos dias, irmãos, como as modas, nunca se esqueça disso. Quem está por trás daqueles que estão idealizando aquilo que você veste, vá lá ver. A maioria deles não tem compromisso com moral. Então você não deve se moldar ao mundo, você deve se moldar à palavra de Deus, porque essa vai te abençoar. Amados irmãos, e quando eu falo irmãos, é irmã e irmão junto, né? Decisões certas nos libertam. Você viverá somente para Deus. Decisões certas nos edificam. Você aprenderá de Deus. Decisões certas nos recompensam. Você colherá as bênçãos de Deus. Decisões certas vão nos distinguir. Você se identificará com Deus e não com o mundo. Os cristãos, irmãos, têm identidade. E nós precisamos entender que esta é a nossa identidade. E precisamos cada vez mais buscar que a nossa vida reflita mais essa identidade. Porque, acima de tudo, decisões certas nos livrarão do maior problema, o juízo da condenação. Olha o que diz o verso 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. A Bíblia está a nos dizer, e eu quero encerrar com isso, dizendo a você, você pode escolher o que você quer ser, você pode escolher o que você quer fazer, você pode escolher o que você vai comer, você pode escolher tudo. Mas um dia você dará conta. Você prestará conta. Porque a vida que você tem é um dom de Deus. Deus é que te deu essa vida e Ele a deu com um propósito. E um dia Ele vai julgar a sua vida à luz desse propósito para o qual Ele te criou. E a Bíblia diz, os homens podem escolher o mundo, mas um dia sofrerão as consequências de sua escolha. A Bíblia diz que os ímpios não vão sobreviver no juízo. Porque aquilo que o mundo faz é contrário a Deus. E porque o que o mundo faz é contrário a Deus, o que se assemelha ao mundo estão contra Deus. E serão destruídos por Deus. Eu creio que existe lá, nos versículos anteriores, tudo quanto fizer prosperará. E uma das grandes prosperidades que nós devemos reivindicar para a nossa vida é uma prosperidade que nos leve ao céu. Não só aos bens materiais, aos títulos sociais, mas ao céu. Por isso, irmão, que escolha você está fazendo? Quais são as suas escolhas? Eu gostaria que você pensasse sobre isso essa manhã. As suas escolhas estão te aproximando mais do céu ou te conservando mais no inferno? Porque o que as pessoas precisam fazer para ir para o inferno? Nada, elas já estão lá. Elas já estão indo para lá. O que nós precisamos fazer é tomar uma direção contrária do inferno. E o mundo, e as pessoas que amam o mundo e têm prazer no mundo, vão estar no inferno. E se você se identificar com elas, esse é o seu destino. Mas você é um crente, um salvo, e salvo para sempre. Amém? Amém. E por isso, se você tem andado num caminho errado, Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz, Deus vai corrigir. Porque Deus não vai permitir que você esteja no inferno, porque Ele te comprou para ir para o céu. Então, meu amado, faça escolhas certas hoje. Faça o que o salmista diz, tenha prazer nas coisas de Deus. Eu sei que vai existir muitas coisas para você fazer durante toda a sua semana, mas eu quero dizer para você, não abra mão do tempo que você precisa ter com Deus. Não abra mão de ler a palavra de Deus. Não abra mão
de orar. Faça escolhas certas. Organize a sua vida sem tirar Deus da sua vida. Organize a sua vida sem considerar que primeiro é Deus. Não faça isso. Porque quando Deus se torna o segundo, o mundo se tornou o primeiro. E quando o mundo se torna o primeiro, olha as advertências que a Bíblia nos propõe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nessa manhã estarmos na sua casa para ouvirmos a tua palavra. O desejo do Senhor nessa manhã é que pessoas possam estar tomando decisões certas. O Senhor quer dirigir a vida dos teus filhos, o Senhor quer abençoá-los, mas nossas escolhas podem nos aproximar desse desejo do Senhor e podem nos afastá-lo também desse desejo. Mas, Pai, que de uma forma poderosa o teu Espírito Santo esteja nesta manhã nos convencendo e nos convertendo à sua vontade. Pai, que o Salmo de número 1 seja refletido, pensado, meditado e que seja base para decisões que nós precisamos tomar e que essas decisões venham no sentido de nos aproximar mais do Senhor e da sua vontade. Ainda com os olhos fechados, o Espírito Santo tocou no seu coração nesta manhã e tem te feito entender que as decisões que você tem tomado são decisões erradas, que a forma que você tem escolhido viver é uma forma errada. E você gostaria de dizer: Senhor, eis-me aqui, arrependido, confessando o meu pecado. Eu tenho gastado o meu tempo com tantas coisas, mas tenho desprezado o Senhor, que entendo que é a coisa mais importante na minha vida. Senhor, me perdoe. E hoje eu tomo uma decisão. Eu quero me aproximar mais do Senhor. Eu quero viver mais a sua vontade. Eu quero me distanciar do mundo. Deus, me ajude nessa decisão para que eu possa cumpri-la, em nome de Jesus. E se eu precisar desligar a televisão para ler a sua Bíblia, eu vou desligar, em nome de Jesus. E se eu precisar dormir menos para ter mais tempo com o Senhor, eu vou fazer em nome do Senhor Jesus, porque eu estou entendendo que esse é o caminho que eu preciso andar. Me ajude. Você orou assim, gostaria que Deus te abençoasse nessa decisão? Só levante a sua mão. Pastor, ore por mim. Eu quero me aproximar mais de Deus e me distanciar mais do mundo. Eu quero que Deus me ajude nessa decisão, em nome de Jesus. Talvez você está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus. Você ainda não tem o poder espiritual e divino para vencer, para ter esse Deus da sua vida. E você precisa fazer aquela oração: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu sei que eu não posso me salvar. Deus, eu creio que é através de Cristo que eu tenho perdão dos meus pecados e através de Cristo que eu tenho uma nova vida. Então eu quero reconhecer nesta manhã Jesus Cristo, seu Filho, como meu Salvador. Você gostaria de reconhecer Jesus como seu Salvador nessa manhã? Levanta sua mão e diga: Pastor, ore por mim. Eu ainda não tinha entregue a minha vida ao Senhor e eu quero entregar nesta manhã. Ore por mim. Alguém? Alguém. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado pelo seu amor, mesmo que muitas vezes de uma forma dolorida exercido em relação a nós, nos disciplinando, nos exortando. Obrigado pelo seu amor. Reconhecemos nisso que o desejo do Senhor é que tenhamos uma vida abençoada. Obrigado pelo teu povo que o Senhor reuniu aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque eles tiveram a oportunidade de ouvir do Senhor conselhos tão importantes que vão abençoar a vida deles. Então, Pai, que eles possam sair daqui realmente entendendo e assumindo um compromisso de, ao ouvir o teu conselho, viver, obedecê-lo. Porque com certeza, Senhor, com certeza, eles serão abençoados. Eles serão prósperos. Eles serão felizes. Eles estarão alegres. Isso não significa que o mundo à sua volta
será perfeito, mas significa que eles terão a paz perfeita, a paz que vem do alto, a paz que vem do Senhor, essa que nos guarda, que nos protege e que um dia se manifestará de forma plena na eternidade, ao lado do Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, que essa semana seja de vitória e o teu povo, de uma forma maravilhosa e poderosa, possa glorificar o teu nome através dos seus atos, suas palavras, suas atitudes. Ó Senhor, nós queremos te glorificar, nós queremos que as pessoas percebam que nós somos do Senhor, que nós amamos o Senhor e que nós temos prazer em servir o Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a sermos assim, em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu reflito, falta paz dentro de mim. Peço-te agora, conflito, da tua graça sem fim. Venho a ti, Senhor.